paz do Senhor Jesus Cristo, aqui seu irmão em Cristo, pastor Lorinaldo Soares. Hoje vamos enfatizar uma mensagem bíblica e expositiva em Filipenses capítulo 2, versículo 7. Antes de começar a falar do amor de Deus, gostaria que os irmãos se inscrevessem no nosso canal, curtissem o nosso vídeo, clicassem no sino de notificação para nos ajudar mais e mais a divulgar materiais de caráter bíblico, doutrinário e teológico. E na descrição do nosso vídeo estão os canais parceiros. Se inscreva nos canais parceiros em nome de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Paulo disse literalmente que Cristo se esvaziou. Significa no original grego que Cristo, a palavra esvaziou, significa que Jesus se esvaziou, não deixando o seu atributo espiritual de ser Deus. Ele se esvaziou, significa que ele deixou a sua glória. Ele deixou o seu reino no céu quando ele assumiu o propósito salvífico de encarnar, sendo o Verbo. Em João capítulo 1, versículo 14, o evangelista João enfatiza com muita evidência que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo é o Verbo de Deus. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra, ele encarnou, significa, meus queridos e amados irmãos, que ele se fez carne. Jesus não deixou de ser Deus. Ele se esvaziou, como Paulo disse, deixando só a sua glória. Ele não deixou os seus atributos espirituais. A Bíblia enfatiza com muita evidência. Paulo diz em Colossenses capítulo 2, versículo 9, que corporalmente, em Cristo, habita toda a plenitude da divindade. Paulo está falando que quando Cristo esteve no seu ministério teocrático, sendo, meus queridos e amados irmãos, sendo enviado pelo Pai, quando ele esteve no seu ministério aqui, enfatizando o seu ministério de 3 anos, enfatizando a salvação, à raça humana, aos judeus e aos gentis, Paulo diz que corporalmente, no corpo físico de Cristo, habitava a plenitude da divindade. Jesus tinha duas naturezas, a natureza sendo homem e sendo Deus e sendo homem. Significa que Cristo, meus queridos e amados irmãos, era 100% homem e 100% Deus. Quando Paulo está enfatizando essa verdade, Paulo está afirmando com muita evidência que Cristo só se esvaziou. Ele não deixou de ser Deus, ele não deixou de abrir mão de seus atributos espirituais como onisciência, onipresença ou onipotência. Só simplesmente quando Cristo, na sua encarnação, ele se fez carne e nasceu no seu nascimento virginal, ele não deixou de ser Deus. Ele não deixou mesmo, como Lucas capítulo 1, versículo 35. O anjo Gabriel, quando veio trazer Jesus, ele disse para Maria: descerá sobre você, Maria, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo vai te envolver com sua sombra. E o santo que vai nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo, o santo. Quem Cristo recebeu esse atributo, esse título de santo. Santo enfatiza a divindade de Cristo, a divindade da criança. Jesus não deixou de ser Deus, como o anjo Gabriel disse literalmente para Maria, que Jesus é o santo de Deus e ele é o Filho do Altíssimo Deus. Ele é Deus. Ele não deixou de ser Deus. E a Bíblia mesmo prova, meus queridos e amados irmãos, que Jesus não deixou de ser Deus. Jesus era homem, tinha duas naturezas, a natureza divina, sendo Deus, e a natureza humana. 100% homem e 100% Deus. Ele não deixou de ser Deus, e ele também, quando estava aqui na Terra, ele foi um homem perfeito, ele foi um homem genuíno e verdadeiro. É a Bíblia, meus queridos e amados irmãos, que comprova a divindade de Cristo, a deidade de Cristo, que Jesus, ele é Deus. Por isso que esvaziou, significa que Jesus não deixou de ser Deus. Simplesmente ele deixou a sua glória. Simplesmente ele deixou o seu reino, ele deixou o seu trono, ele deixou o seu lugar de autoridade, de poderio diante de Deus, lá no céu, e assumiu um corpo físico, mas não deixou de ser Deus. Que Deus venha abençoar a sua vida, que Deus venha abençoar o seu ministério. Se inscreva no nosso canal, curta nosso vídeo, clique no sino de notificação
para nos ajudar mais e mais a divulgar materiais de caráter bíblico, doutrinário e teológico. A paz do Senhor, do seu irmão em Cristo, pastor Orinaldo Soares.